foi feito em Serra. Então, nós reconhecemos a necessidade de fazer um trabalho aí voltado para a população de Serra do Ramalho. Acreditamos que a cultura é essa ação transformadora, né? É preciso investir em saúde, muito, é preciso investir em meio ambiente, muito, também é preciso investir em educação, em cultura, bastante, porque a cultura, ela trabalha com essa prevenção das drogas, ela traz o bem-estar para as pessoas, e a cultura é isso. E é bom saber que todo mundo trabalha junto para poder ter algo assim e resultados, porque eu tenho certeza que está obtendo os resultados. E as perguntas que nós temos hoje são 7 perguntas no total. Como você já está ciente de quais são essas perguntas, eu e a Raíssa a gente vai revezar. A Raíssa vai começar com a primeira pergunta, então você pode se sentir em casa, viu? Já estou em casa. Rai, Léo, aí como todo mundo pode ver nos eventos que ele faz, é tudo bem caprichado, com né? certeza. Tudo muito bem feito, dá pra ver que ele coloca ali um toque de carinho em tudo e exige muito de quem trabalha com ele pra ser tudo feito ali nos mínimos detalhes. E Léo, a primeira pergunta é qual hoje é o papel da cultura no desenvolvimento social de Serra? O que eu acabei né, de frisar, de colocar muito antes da pergunta, a cultura ela tem esse papel, né, dentro da sociedade, esse papel é transformador, esse papel de fazer com que as coisas andem alinhadas, né? Eu costumo dizer que a cultura ela é a alma de um povo, né? Uma pessoa sem alma, ele não existe, né? Então, assim, nós entendemos e compreendemos que a cultura é a alma do seu povo. Serra do Ramalho, por exemplo, eu costumo dizer que Serra do Ramalho são os Brasis do Brasil, porque aqui, se você for buscar, a gente encontra um pedaço, né, de todo esse nosso Brasil. Então, a cultura ela tem esse papel dentro da sociedade, fazer a sua transformação, melhorar vidas, né, inserir pessoas dentro desse contexto. Por exemplo, a pessoa quando muito tímida, ela faz teatro, você percebe a mudança dessa pessoa quando ela começa a fazer teatro. Exemplo, eu tive ano passado 2 alunos ali da Boa Vista. Eles chegaram, eles nem conseguiam olhar, né, no olho assim da gente. Quando, acho que na quarta, quinta aula, eu já tinha que pedir para ele parar um pouco, porque já tinha mudado, esse menino já era uma outra pessoa. Então, isso é de extrema importância para nós inserirmos esse indivíduo, esse cidadão, dentro da sociedade. Então, o teatro, ele permite isso, e o teatro é arte, e a arte é cultura. Agora a próxima pergunta. Quais são os principais desafios que a gestão cultural enfrenta atualmente no município? Eu acredito que são muitas, claro, hipocrisia aqui dizer que tudo são flores. Nós temos os nossos desafios e eu acredito que não só de Serra do Ramalho, mas do estado da Bahia e, por que não dizer, de todo o Brasil. Um dos maiores obstáculos, os maiores desafios é a questão financeira, né? Porque a gente muitas vezes lida com algumas situações e fala, meu Deus, eu queria tanto, né, que o recurso fosse maior para que nós pudéssemos fazer algo a mais. Principalmente dentro de Serra do Ramalho, que é uma cidade aí formada por várias comunidades, e isso muitas vezes dificulta com que esse trabalho saia aqui da Agrovila 9 e chegue, por exemplo, na comunidade de Genipapo. Nós estamos falando aí do Iapoque ao Chuí. A distância é muito longe aqui da sede do município. E isso muitas vezes dificulta de você levar uma ação até uma comunidade como essa. Mas a cultura não tem se esmorecido diante disso. Nós temos lutado, nós temos buscado, muitas vezes reciclando, como agora já estamos preparando ali um material da vaquejada, um material para Vila Nordestina, para a feira literária. Estamos reciclando coisas de 3 anos atrás. Então estamos ali desmanchando, montando e fazendo, dar uma vida nova para quando as pessoas chegarem na praça, ver um ambiente diferente. Então hoje eu posso responder com propriedade. Os maiores desafios, os maiores obstáculos hoje para a cultura trabalhar é a questão financeira. Não a falta do financeiro de uma maneira no geral, mas um financeiro pouco, digamos assim. Mas é o que nós temos e nós adequamos esses orçamentos dentro da nossa estrutura para levar cultura para a nossa população. Rai. Vai trabalhando que tá tendo, né? Ó, um dos projetos que tem chamado bastante atenção é o Arte e Cultura para Todos. Como surgiu essa ideia?
O Arte e Cultura para Todos, quando eu tomei posse como diretor municipal de cultura, eu disse, estava ali na antiga biblioteca, que hoje é o Complexo Cultural Antônio José dos Santos, que breve será inaugurado, estava Lica, Doutor Cassiano, Priscila, Haroldo, Rizomar, Anderson, nosso tesoureiro, estava toda a equipe. E quando eu tomo posse, eu digo a eles que uma das minhas metas seria a construção da Escola Municipal de Artes e Cultura no município e também a construção do museu. E graças a Deus, assim, só que o plano seria, tipo, ele, Carlos, termina o mandato daqui a 5 anos, quando eu estava, né, que eu entrei para ficar 1 ano, no primeiro mandato entrei faltando 1 ano, e tinha mais 4 anos da reeleição, né, porque eu tinha certeza, assim, pelo trabalho que ele vem prestando na cidade, eu e os demais tinha certeza de que ele faria a reeleição como de fato fez. E ali eu tinha esses 5 anos para executar esse projeto, que era a Escola Municipal de Artes, e o museu do município. E o negócio, assim, gente, literalmente fazendo igual o Mineiro, o trem foi tão rápido que foi menos de 1 ano. Hoje nós temos um espaço, nós temos uma escola de artes e cultura com CNPJ, como qualquer uma outra escola do município, como a Honorato, como a Castro Alves, os mesmos direitos, né? A mesma estrutura administrativa. Nós temos uma escola hoje dentro do município, uma escola de artes e cultura. E o Arte e Cultura para Todos, ele nasce justamente já para fazer esse gancho com o que eu tinha em mente, que seria a construção, a edificação da escola de artes. Ele nasce com o objetivo de atender a população. Porque quando nós falamos de escola regular, nós temos uma idade limite para ser alfabetizado, nós temos uma idade limite para estar nos primeiros anos, para estar no segundo, no terceiro, no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior, que não tem uma idade, né? Não que uma pessoa aí dos seus 40 anos não possa estar sendo alfabetizado hoje, lógico que pode, mas o que nós temos em mente é que a escola regular existe esse padrão. Quando nasce o Arte e Cultura para Todos, é justamente visando inserir a Dona Maria, de 80 anos, o seu Joaquim, que vem lá da Mata Verde, com o sonho de cursar, de fazer violão. Ele com 79 anos de idade, não fez antes porque não teve a oportunidade. E você proporcionar isso para uma pessoa, isso para nós é arte e cultura para todos. E aí surge o nome, né? Arte e Cultura para Todos. Quem são o todo? Toda a população que deseje fazer. Ah, qual a idade do violão? Olha, o violão é a partir dos 8 anos, mínimo. E o máximo? Aí eu costumo dizer 100, 120, depende. Se você está vivo e quer fazer, você tem a oportunidade de estar fazendo agora. Então aí nasce o Arte e Cultura para Todos. Pronto. Agora, a quarta pergunta. A cultura, muitas das vezes, também ela atua como uma ferramenta de inclusão social. E o projeto tem ajudado a afastar jovens de situações de vulnerabilidade? Vamos pegar os casos literalmente mais sensíveis. Sim, sim. Olha só. Nossa, eu me arrepiei agora, assim, falar de um mal hoje que assola a nossa sociedade, né? Nós temos vários casos, mas um assim que me chamou muito a atenção é a questão de pessoas que estão tão sensíveis, né? No século XXI, nós estamos lidando assim com uma parcela muito grande de depressão, né? De pessoas que pensam muitas vezes em tirar a própria vida porque elas enxergam ali que chegou no seu limite. Aí nós costumamos dizer que a cultura não é a luz do fim do túnel. Nós costumamos dizer que as nossas oficinas, elas são as luzes no início do túnel. Então, quando você chega ali, você tem o norte, você tem o horizonte. E aí chegou para nós, né, uma pessoa, ela estava passando por um momento muito delicado, e aí você pegar essa pessoa, trabalhar, fazer essa recuperação, e a mãe, a família te agradecer, né, por você, naquele momento você tá ali para estender a mão, isso para nós, assim, é algo que o dinheiro, né, do meu salário que está no portal da transparência, qualquer um pode ter acesso, saber quanto eu ganho, saber que aquilo ali não é o carro-chefe de tudo que a gente faz. Quando a gente coloca dentro daquele caldeirão cultural, a gente coloca a pitadinha do amor que estava faltando, que a gente acolhe, que a gente recebe, que a gente entende, que a gente compreende
aí a gente passa a entender, fala, gente, isso aqui faz sentido e a importância de ter um projeto como esse. De saber, se não for para fazer a diferença, que diferença faz? Eu costumo sempre fazer essa pergunta. Se não for para fazermos a diferença, que diferença faz nós estarmos aqui? Somente pelo salário? Né? E assim, nós temos trabalhado muito, muito, muito mesmo, enfrentando os desafios, as dificuldades, para levar para a nossa população cursos como estes, para tirar nossas crianças, né? Daquele momento de fragilidade, para tirar aí desse abismo também que é a questão das drogas, né? Hoje nós estamos vivendo um momento assim de muita vulnerabilidade. As mídias sociais estão nas nossas mãos, prova disso é toda essa ferramenta, todo esse aparato que está fazendo com que a minha voz chegue até você. Isso aqui é tecnologia, né? Isso aqui é mídia, isso aqui é social, é mídia social, isso aqui é aparato de tecnologia. E muitas vezes a gente se coloca tanto à disposição disso aqui e quando, entre aspas, o sucesso não vem, a gente acaba se frustrando. E uma frustração acaba nos levando ao abismo da depressão. E a partir daí, se nós não tivermos cuidado em fazer esse resgate, em buscar o caminho, é muito perigoso. E depois não adianta dizer, nós poderíamos ter feito alguma coisa. E por que não fizemos? Então, essa pergunta eu não vou fazer. Por que eu não fiz? O que eu estou, o que eu posso, eu vou estar fazendo juntamente com a minha equipe. Para que nós possamos resgatar mais pessoas. Não só dessa vulnerabilidade da depressão, mas também outros caminhos que levam os nossos jovens aí a se desviar daquilo que nós acreditamos que é o bom. Teve 2 perguntas que estavam aqui que você já respondeu. Então, eu não vou fazer ela, porque como você já frisou essa questão, que foi as 2 perguntas, eu até pulei uma delas. Que é, na sua visão, qual é o projeto, qual é a transformação que esse projeto trouxe para transformar a vida dos jovens de Serra do Ramalho? E a 6ª também você já citou ela, que é a questão de se existe um relato ou uma história de algum aluno que marcou o senhor desde o início do projeto. Tem. São várias, né? E uma assim, né? Uma é uma história, né? Essa que eu te falei, mas nós temos assim várias, né? Nós somos colecionadores no tocante a isso. Inclusive, uma outra mãe já chegou e falou, o prefeito pediu para estar te procurando para inscrever minha filha, porque né, teve um relato de uma pessoa assim, meu filho também está passando por uma situação como essa, o que é que vocês podem fazer, né? Hoje nós temos, assim, crianças, né, dentro do projeto e nós temos pessoas que ajudam, que acompanham para dar esse resultado positivo para a nossa sociedade. Hoje é o último dia para as inscrições das aulas. Conta um pouquinho, vai ter aula de violão, vi que vai ter aula de balé também. Olha, o balé, as inscrições foram abertas ano passado. Como nós estávamos em construção, nós queríamos ter um diagnóstico de como seria essa questão, essa aceitação pelo público. Nos surpreendeu. Né? Nós esperávamos ali 100 e alguma coisa, tivemos mais de 300 inscrições. Só. Mas, graças a Deus, assim, a gente está fazendo de tudo para encaixar. Nós já tivemos a 2ª turma de violão e a 1ª turma de teclado. Hoje, a EMAC, que é a Escola Municipal de Artes e Cultura, nós temos ali, vamos ter a oficina de balé, capoeira, teclado, violão, formação de digital influencer, com a questão da postura, de como você deve, né, se portar. Nós vamos ter fotografia, nós vamos ter oficina de violino, saxofone, canto coral, artes, né, o artesanato, artes, deixe-me ver, dança, baliza da banda marcial, que também, né, já vem acontecendo. E aí, um pouco para frente, nós vamos mudando esse catálogo de oferta, né? Nós vamos tirar aí por tanto tempo o violão, agora nós vamos voltar com o violão. E aí nós temos pensamento na formação de DJs, né? Que também nós temos um outro ali que ainda tem esse desejo, tem esse sonho. Teremos oficinas de rádio e TV, né? Essa questão da postura, da bancada, técnicas de oratória, dicas de oratória, que é a minha formação, né? Eu sou jornalista pela Universidade Federal de Mato Grosso, eu fiz intercâmbio na
o Porto, a Universidade do Porto, em Portugal. E assim, a gente tem trabalhado muito essa questão, né, da dinâmica, da fala, da oratória, a arte de entrevistar bem, isso aqui que nós estamos fazendo agora. Então, nós vamos estar trazendo isso, assim como vocês, eu creio que tem muitos jovens que têm essa perspectiva, né, de vida, de se tornar um comunicador. E comunicar é viver, é a vida, comunicar é a vida, né? Eu trabalhava uma moça na minha casa, no Mato Grosso, eu sempre relato isso nas minhas palestras. E aí eu peguei R$10, cedo, eu acordei, peguei R$10, ela chegou. E eu gosto de ir à padaria, eu gosto de fazer os meus afazeres. A minha mãe não lava minha roupa, sou eu que lavo. Porque eu gosto, né? Eu gosto de ser útil para mim mesmo. E aí eu falei, a senhora compra para mim pães. E eu dei R$10. E na época, gente, o pão era aquela coisa lá de 10 a 15 centavos. Ela chegou na minha casa com uns 2 sacos de pães. Aí eu falei, gente, como eu, jornalista, comunicador, faltou comunicação. Eu falei, você compra pães? E eu dei R$10 para ela. Ela chegou com 2 sacos de pães. Era pão pro café, pão pra janta, pão pra doar, pão pra tudo. Então, assim, você percebe, é uma coisa assim tão boba, mas houve uma falha na comunicação. Nós chamamos de ruído na comunicação. Por falar, Sara, pega esse dinheiro, compra R$2 de pães, compra R$1, né? Mas faltou a comunicação. E aí, de lá para cá, eu comecei a me comunicar bem. Hoje, a nossa escrita tem uma deficiência muito grande. O P e o Q. Por quê? Aí eu apago, eu falo, não, eu vou escrever o porquê. Né? Porque eu sou da comunicação, eu não posso, né, me dar esse direito de abreviar as palavras até para não haver esse ruído na comunicação. Ferdinand de Saussure, o pai da linguística, ele diz que a minha mãe pode dizer, que hora que nós vai? Tá perfeito. Por que tá perfeito? Porque a minha mãe é uma senhora de quase 70 anos, analfabeta, não frequentou uma escola, mas o filho dela, jornalista, nível superior, pós-graduado, deu início a um mestrado. Eu não posso. Que horas que nós vai? Eu não posso. A minha mãe pode. O meu pai pode. Então, assim, a gente precisa, né, ter esse comunicar. E aí hoje nós pensamos muito em trazer essa oficina também, porque nós entendemos e compreendemos que existem muitos jovens ou até pessoas adultas que têm essa vontade, esse desejo de ir para o rádio, né? De ter o seu podcast, né? De ter a sua web TV. Então, pensando nisso, nós vamos trazer também. Se a primeira turma for poucas pessoas, ok, a segunda turma vai aumentando, a terceira vai aumentando. Eu acho que tudo na vida precisa ter o primeiro passo. E o primeiro passo nós já estamos dando. E só lembrando, também teremos a oficina de teatro. Pronto. Uma pergunta que eu tenho aqui, uma questão que surgiu aqui na minha cabeça. Se uma pessoa ela quiser fazer várias oficinas, tem limite? Não, contando que isso não choque o horário, né? Uma oficina não atrapalha a outra. Por quê? Nós tivemos toda uma construção, né? Com psicólogo e com pedagogos. E o que é que eles dizem, né? Os teóricos que estudaram. É necessário 2 vezes na semana, de forma alternada, 1 hora de atividade por semana. Então, vamos colocar que você vai cursar violão. Aí, você vai cursar violão segunda e quarta. Aí, das 8 às 9, das 8 às 9. É o que nós temos para te ofertar. No mesmo dia, nós temos teclado, né? Aí, eu quero fazer violão e teclado. Então, eu faço violão das 8 às 9 e das 10 às 11 eu vou fazer o teclado. Se tiver vaga disponível e você tiver a disponibilidade, você pode sim estar fazendo essas 2 oficinas, né? Tranquilamente, sem problema. Aí não existe assim um limite, mas vai também do bom senso, né? Eu não posso abraçar teclado, violão, a capoeira e tudo, até por conta de uma formação dentro do meu cérebro. Eu preciso que ele trabalhe aquilo que eu aprendi. Hoje ele precisa trabalhar durante esse intervalo que eu tenho para me aprimorar na aula seguinte e dar continuidade ao curso de violão.
vou dedilhar um violão, eu preciso ter uma noção das notas, onde eu vou pegar. E eu acho não, isso exige uma busca, né? Uma ocupação da minha mente. Então, se eu ocupo, né, com tantas outras oficinas, eu não sei como seria de uma criança ou de um outro adulto. Mas a minha, eu posso fazer 2 atividades. Se eu passar dessas 2, eu já não trago muito bem para mim, não assimilo muito bem, até porque eu preciso desse tempo de recuperação, de compreender a coisa, de fluir para poder fazer. Pronto. Rai, a última pergunta. Para finalizar, que mensagem você quer deixar para a população sobre a importância de apoiar as iniciativas culturais como essa, né? Olha, eu costumo dizer, no começo eu tive pessoas que chegaram para desmotivar, né? Mas violão, nossa, violão tá tão batido, né? Quem quer aprender violão? Aí eu disse assim, olha, talvez você não queira aprender a tocar violão, mas dentro da cultura nós já temos hoje tantas pessoas que nem começou o curso, que já fizeram, já tem uma procura de fazer violão. Significa que as pessoas têm interesse em fazer violão. E eu não deixei me levar por essas pessoas. E na época eu até comentei, olha fulano, se você não quer nos apoiar, nós pediríamos o seu silêncio. É melhor do que você falar uma coisa, um absurdo como esse. E graças a Deus, eu acreditei no projeto, no Arte e Cultura para Todos, e eu fui atrás. Gente, alguém tem um violão para nos emprestar? Eu tenho um violão, tá quebrado. Falei, nada que uma Tech Bonder não resolva. E nós colávamos, Josi, que é o nosso professor, juntamente com o Zezinho, recuperou esses violões, colocava um peso em cima, aí o violão estourou, e aí foi um sacrilégio para nós conseguirmos. Mas aí nós conseguimos um outro, porque alguém precisava acreditar no projeto, ver o projeto nascer. E aí, quando nasce o Arte e Cultura para Todos, que aí começou a capoeira, começou a virar sucesso. E aí nós entendemos e compreendemos a necessidade. E hoje nós já temos doação, teve um empresário fulano que nos doou, né, violão. Tivemos agora uma doação de 6 violinos, de uma outra empresa nos doou 6 violinos. E tem mais pessoas acreditando no nosso projeto. Hoje, quando o diretor de cultura... que eu não sou diretor, eu estou diretor, porque isso é passageiro, né? Eu sou jornalista e professor de artes, eu não sou diretor, eu estou diretor, que é um cargo passageiro. E aí, quando este que está diretor vai até um comércio pedir, graças a Deus, assim, eu não tenho recebido... Não, nós não podemos. Não, nós vamos te ajudar. Dentro da nossa possibilidade, é isso aqui. Então, é gratificante. É um respeito, é um reconhecimento que essas pessoas têm para com o nosso trabalho. E aí eu peço, né, aquele que não pode apoiar a gente de uma forma financeira, lógico que nem todo mundo pode, e entende também que é algo público, mas isso não exime o setor... a sociedade civil a não nos ajudar. É lógico que pode sim nos ajudar. O que eu peço sempre é oração, né? É algo assim tão gostoso quando alguém fala, eu vou orar por você. Eu peço sempre oração, nos coloque nas vossas orações, para que Deus possa continuar nos dando sabedoria de poder fazer. Nós sabemos que não é fácil, às vezes é sério. Olha a vontade aí, fala, meu Deus, eu vou desistir, que eu não aguento. Mas Deus fala, calma, que o melhor está por vir. E o melhor de Deus sempre tem chegado até cada um de nós. Então, assim, não pode nos ajudar financeiramente, não critique, apoie. Sempre que alguém disser que quer cursar violão, incentive. É 0800, é gratuito, né? É o dinheiro que a sociedade paga dos impostos, né? Eles estão sendo devolvido para a sociedade. Quando falamos de cultura, dentro da cultura, quando falamos de saúde, claro, né, o atendimento médico, o atendimento hospitalar, mas nós estamos falando de cultura. Então, na cultura é o que nós temos a ofertar. É uma escola de artes de primeiro mundo, preparada para receber a população, com sala de balé, com laboratório de rádio, de TV, oficinas de música, né, canto coral, a parte de artes plásticas, arte cênica, artes visuais e das artes marciais. Então é um ambiente assim lindo e acolhedor. E convidar você que ainda não fez, né, as inscrições
procure ali a Diretoria Municipal de Cultura, a Secretaria. Pela hora agora, 10h57. Então, agora pela manhã, nós temos mais uma hora, né? Corre lá. Teclado, à tarde não tem mais vagas. Já temos uma fila de espera. Então, teclado são 5 turmas à tarde. Todas já estão preenchidas. 5 turmas? Já estão todas preenchidas. Está sendo sucesso. O violão não vai ser diferente. A capoeira não vai ser diferente. E muitas coisas boas virão. O tempo que eu estiver diretor municipal de cultura, pode ter certeza que eu vou fazer o meu máximo, né? Mesmo que isso assim custe o meu esforço físico, eu vou estar fazendo. Vocês acompanham a cidade no Natal? Sim. Vocês viram como a cidade fica linda? Vocês têm ido à vaquejada, como você citou no início, assim, que eu tenho dado juntamente com a minha equipe. Não sou eu que faço, assim. Eu tenho uma ideia do projeto, do croquis. A gente faz o piloto, ali a peça piloto, e a minha equipe começa a replicar, a fazer sobre a minha supervisão, é claro. Vocês acompanharam aí também a vaquejada, como eu disse, 7 de setembro, ganhou assim, carnaval. Então, assim, nós estamos fazendo o que aos 36 anos de emancipação político-administrativa de Serra não fizeram. Não estou aqui, pelo amor de Deus, colocando a responsabilidade para cima de ninguém. Estou dizendo o que nós estamos fazendo, né? E eu torço que no futuro venha alguém com a capacidade de fazer maior do que a nossa. Porque sabe quem ganha? Não é o ex-diretor que vai estar ex-diretor, não é o ex-prefeito que vai estar ex-prefeito, não é a ex-primeira-dama. Quem vai ganhar é a população de Serra do Ramalho. Esse trabalho é feito para a população de Serra do Ramalho. Eu tenho condição de ir a São Paulo, ver uma decoração, de ir a Gramado, como eu já fui 2 vezes, mas eu passo meu Natal aqui, nosso Réveillon é aqui, mesmo que seja só uma queima de fogos, mas o diretor tá lá supervisionando os fogos, ajudando a colocar aqueles pesos para proteger, para não causar acidente. Então a gente tem essa paixão, nós estamos fazendo por amor. Amor, dedicação e carinho por cada cidadão e cidadã serramalhense. Agora você pode dar o seu último recado, mandar um abraço para quem você quiser. Fique à vontade. Agradecer, primeiramente, a Papai do Céu, né, pela rica e feliz oportunidade de hoje, de mais uma vez, né, ter acordado e com saúde, né, graças a Deus. A entrevista era para ter sido ontem, mas eu fiz um procedimento no dente. Eu morro de medo de dentista, pela misericórdia de Deus. Mas assim, eu orei tanto a Deus e eu fui a um dentista. Gente, pelo amor de Deus, eu não senti absolutamente nada. Foi assim, algo primordial. E aí eu fui, me deu até vontade agora de fazer todo o tratamento que já está programado. Isso é dádiva de Deus. Você ter medo de uma coisa e você orar tanto, pedir e aquilo, né, não existe mais. E assim, deixar todo um abraço especial para todas as mulheres, né, inclusive para vocês, as mulheres de Serra do Ramalho, pela data, né, do dia 8, dizer que não é só no dia 8. Todos os dias são dias, né, das mulheres, mas o dia 8, de uma maneira, é uma data que foi criada, né, tendo aí como referência aquelas mulheres guerreiras, aquelas mulheres fortes, que foram, que fizeram, que lutaram e que conseguiram o seu espaço na sociedade. E aí nós temos essa data que é muito mais mercadológica do que uma data de carinho, de verdade, de afeto. Hoje foi dia de dar presente, dia de gastar. Gastar, que eu digo assim, o comércio gosta. E tá certo, né? Nós vivemos da economia, nós vivemos do dinheiro. Então, a data mercadológica, mas essa data nos nossos corações, ela fica aí retratada, lembrada para essas mulheres. Eu tenho uma em casa, que é a minha mãe. Eu sei o papel dela, o quanto que ela lutou, sacrificou para criar os filhos, né? E aí um abraço para toda a minha equipe, de coração mesmo. Sem eles, nada do que nós estamos fazendo seria capaz. Então, assim, todos, em nome da minha coordenadora, Roberta Bittencourt, quero abraçar toda a minha equipe, agradecer ao nosso chefe, né, o senhor Eli Carlos, que nos dá toda a autonomia, eu costumo dizer, dá toda a autonomia, porque se nós não tivéssemos essa autonomia, nós íamos fazer o quê? Nada. Então, assim, tem toda a autonomia dele para trabalhar. E aí, mesmo com toda a autonomia, aí eu quero agradecer também a primeira-dama, porque muitas vezes quando uma coisinha ali tá para não sair, a gente manda um zap, e aí ela agiliza, resolve, e aí nós temos feito. E ela é apaixonada pela cultura também. Ela é apaixonada. Fábio Silva até comenta, fala, outros municípios, as primeiras-damas são muito de assistência social.
Aqui, Dona Priscila é muito de cultura. Ela ama cultura. Ela se envolve. Ela se envolve. Vocês veem, né? Ela deixa deixa eu te nítido falar. isso. E aí, eu amo esse tipo de coisa, assim, porque ela tá com a gente. É um ponto a mais que nós temos para poder trabalhar e executar. Então, Priscila tem feito, assim, muito pelo nosso município. A senhora Rizomar, esposa de Haroldo, também não é diferente. O nosso vice-prefeito, Osman Mascarenha e toda a nossa equipe. Porque se nós não tivéssemos a equipe que nós temos, se Liga não tivesse a equipe de gestão que ele tem, com certeza nada disso não seria possível. Não só na cultura, mas em todas as secretarias do município. Meu muito obrigado e que Deus nos abençoe. E está chegando aí a inauguração do Complexo Cultural. Nós teremos esse ano aí a Vila Nordestina, será que na Praça da Bíblia, um espaço gigante, todo decorado. Vão ficar aí 2 meses com feiras e comidas típicas, né? Para nós visitarmos. E lançamento de livro, varal de poesias, literatura de cordel. Vai ser algo assim muito forte para a comunidade e sem gasto público, porque os artistas, eles resolveram doar, né, o seu tempo para fazer os shows todo final de semana de forma gratuita. Então, só agradecer a todos e vamos que vamos. Vem muito mais por aí.